Quando falamos em Suiton, o elemento da água em Naruto, é comum pensar quais são os melhores e mais poderosos usuários desta natureza de chakra, então muitos nomes vêm à mente. Kisame, com sua capacidade de transformar o deserto em um oceano. Suigetsu, com a sua habilidade de se transformar em água. Ou até mesmo Zabuza, com a sua técnica de ocultação da névoa. Um desses nomes, sem dúvidas, é o de Tobirama Senju, que era conhecido por ser especialmente habilidoso com o estilo da água, ao ponto que isso até lhe conferiu o título de segundo Hokage. Por este motivo, muitos fãs defendem arduamente que ele é o usuário de Suiton mais poderoso da obra. Inclusive, até dizem que isso foi mencionado com todas as letras dentro da obra. Mas será que isso é verdade? No vídeo de hoje, vamos entender de onde surgiu essa ideia de que o Tobirama é forte com o estilo água, e se ele realmente já foi considerado como o melhor usuário deste elemento no universo de Naruto. E se você gosta de conteúdos como esse, já deixa o seu like para fortalecer o canal. E comenta aí, na sua opinião, quem é o melhor usuário de Suiton da obra. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, em primeiro lugar, precisamos entender de onde exatamente surgiu a ideia de que o Tobirama era um usuário de Suiton poderoso. E isso acontece no capítulo 120 do mangá, bem no início da batalha entre o Hiruzen e o Orochimaru, que por sua vez havia invocado os dois primeiros Hokages com o seu Edo Tensei. O terceiro Hokage faz uso do seu poderoso estilo fogo para lidar com todos os adversários ao mesmo tempo, mas ele é prontamente respondido com o estilo água do Tobirama. Então que um dos membros da Anbu que estava assistindo ao combate menciona como era inacreditável que o segundo Hokage fosse capaz de usar um Suiton tremendo em terra seca. O Orochimaru, inclusive, completa dizendo que aquela era a razão pela qual o Tobirama havia sido nomeado Hokage. Essa cena induz o leitor a acreditar que era difícil executar jutsus de Suiton sem fontes de água pré-existentes, e o Tobirama, sendo alguém capaz de invocá-los em terra seca, era muito forte neste estilo. Mas será que isso faz sentido com o que havia sido apresentado na obra até então? Realmente não era possível usar técnicas do estilo água em locais secos? Se voltarmos bem no começo do mangá, ainda no capítulo 9, quando a equipe 7 ainda está indo para aquela missão no País das Ondas, eles são surpreendidos pelos irmãos Gozu e Meizu, dois Chunins da Vila da Névoa, contratados para matar o Tazuna. Mas nem todos foram pegos de surpresa. Em certo momento, antes do ataque, o Kakashi percebeu uma poça de água no chão, e sabendo que o dia estava ensolarado e não chovia há dias, concluiu rápido que aquilo era obra de ninjas. Se a poça de água que os irmãos demônio usaram para se esconder era um jutsu do estilo água ou não, é impossível saber, mas vamos seguir para as próximas vezes em que o Suiton foi utilizado na obra. Na batalha contra o Zabuza e o Haku, ambos são capazes de usar Suiton, mas nós vemos claramente que eles estão em locais onde existia bastante água natural. Em uma ocasião, o Haku até contou vantagens sobre o Sasuke por existir água nos arredores, o que certamente reforça a premissa de que corpos d'água naturais, como rios e lagos, eram importantes para usuários de Suiton. Mas será que eles eram estritamente necessários? Bem, olhando para a descrição de alguns jutsus usados por eles nos databooks, entendemos que existe um fundo de verdade nisso aí. A técnica do dragão de água, utilizada pelos Zabuza, por exemplo, menciona claramente que o local ideal para usar a técnica era perto da água. Porém, um ninja habilidoso poderia sim usar a técnica mesmo sem água disponível. Seguindo adiante, ainda em Naruto clássico, temos o Kisame, o Kakashi e até o Itachi usando mais jutsus do estilo água. Mas como eles também estavam em um rio, vamos para o outro único personagem, além do Tobirama, que utilizou um Suiton sem depender de água pré-existente, Gamabunta. Durante a batalha contra o Shukaku, o sapo-chefe invocou o seu estilo água para combater os ataques do espírito da areia. Mas quando olhamos para a descrição da técnica no databook, é fácil entender por que ele conseguiu isso. Por mais que fosse um Suiton, era característica especial daquele ninjutsu específico poder ser usado sem uma fonte de água pré-existente. Dito tudo isso, ainda podemos levar em consideração que os dois primeiros databooks realmente reforçam a ideia de que o Tobirama era realmente especial quando o assunto era o Suiton. O primeiro databook reforça a informação de que ele era capaz de usar o estilo água em locais secos. E o segundo databook segue a mesma linha, dizendo que o Hokage era especialmente habilidoso com essa natureza de chakra. E a explicação para essa capacidade do Tobirama está neste mesmo livro de dados. Na página 281, a mesma que explica sobre o Mokuton do primeiro Hokage, é mencionado que para usar ninjutsus elementais, pelo menos no caso do estilo água e do estilo terra, era necessário estar no terreno adequado.
Longe de fontes de água, por exemplo, era quase impossível usar o Suiton. Porém, os ninjas mais habilidosos, no nível dos Hokages, eram os únicos capazes de quebrar essas regras. Com isso, entendemos que as habilidades do Tobirama não eram necessariamente exclusivas. Outros ninjas com o mesmo nível poderiam fazer o mesmo. O próprio Hiruzen, inclusive, usou o estilo terra onde não havia terra. Outro elemento que, assim como o Suiton, foi dito para depender do terreno para ser ativado em batalha, provando que usar ninjutsus elementais, onde esses elementos não estavam presentes naturalmente, pelo menos no caso de água e terra, não era uma exclusividade do segundo Hokage, mas sim de ninjas extremamente habilidosos, no nível dos próprios Hokages, como os Sannin lendários ou os membros da Akatsuki. Por fim, é importante mencionar que, ainda assim, o Tobirama nunca foi mencionado como o melhor usuário de Suiton. Nada no mangá deu a entender isso. O mangá apenas nos induziu a acreditar que ele era um dos melhores por ser capaz de realizar um feito que somente ninjas do nível dos Hokages eram capazes de realizar. Baseado nisso, até seria possível dizer que o Nidaime era um dos ninjas mais fortes no estilo água, mas apenas no Naruto clássico. A partir do Shippuden, tudo mudou. Logo no primeiro arco, você com certeza se lembra do Kisame cuspindo uma enorme quantidade de água no meio de um deserto, um feito que superou tudo que o Tobirama ou qualquer outro ninja mostrou com o estilo água em Naruto clássico. Mas o Kisame já havia sido dito como um criminoso de rank S, assim como o Orochimaru, que estava no nível dos Hokages. Então, a regra de apenas ninjas do nível dos Hokages serem capazes de usar Suiton sem água por perto se manteve intacta. Mas o que dizer de Yamato? Ele conseguiu criar uma cachoeira enorme em um lugar onde não havia água. Eu sei que ele era um ninja renomado na Anbu e um Chunin respeitável, mas será que ele estava no nível dos Hokages? E quanto ao Izumo? Ele era apenas um Chunin e também conseguiu usar um Suiton em um lugar seco. Será que essas técnicas possuíam alguma característica especial que permitia que elas fossem usadas em lugares secos, igual aquela do Gamabunta? Bom, o databook não diz nada sobre isso. Aí você pode dizer que as técnicas do estilo água usadas por Yamato e Izumo eram mais fáceis do que aquelas usadas pelo Tobirama. E de fato, isso é verdade. No mundo shinobi, as técnicas são classificadas de acordo com o nível de dificuldade de aprendizado em um sistema que vai do E ao S, onde o rank E é o mais baixo e, portanto, mais fácil de dominar, sendo executado até por alunos da Academia Ninja, como o Jutsu de Transformação. E o rank S é o mais alto, reservado a técnicas supremas, muitas vezes proibidas e quase impossíveis de dominar, como o Edo Tensei. As técnicas do estilo água usadas por Yamato e Izumo são de rank C, bem intermediárias, enquanto as técnicas de Tobirama eram de rank B, consideradas de alto nível. Baseado nisso, até seria possível dizer que a habilidade do segundo Hokage continuou admirável, certo? A técnica que impressionou a Anbu e o Orochimaru foi a parede de água. E adivinha quem mais usou essa técnica sem precisar de uma única gota d'água? O Kakashi em sua batalha contra o Kakuzu e mais tarde o Darui, na reunião dos 5 Kages. E sabemos bem que eles não estavam no nível dos Hokages. Ainda assim, poderíamos passar pano para dizer que eles eram Jonins poderosos, os mais talentosos de suas vilas, por isso também conseguiam usar essa técnica. E se fossem apenas eles, até tudo bem. O problema é que tudo isso cai por terra na Quarta Guerra Ninja. Durante o confronto contra o Madara, você pode ver vários ninjas usando a parede de água para lidar com o estilo fogo, claramente mostrando que usar jutsus de água em locais secos era uma habilidade comum. E para você ver como essa característica de ser difícil usar ninjutsu elemental, com o próprio chakra, pelo menos água ou terra, deixou de existir no Shippuden, o mangá também mostrou vários ninjas usando o estilo terra, a partir das próprias bocas, contra o terceiro Haikage, exatamente a mesma coisa que o Hiruzen fez lá no clássico, uma característica que havia sido atribuída, originalmente, apenas aos ninjas do nível dos Hokages. Você ainda pode tentar dizer que apenas ninjas da Vila da Névoa usam Suiton sem fonte de água e apenas ninjas da Vila da Pedra usam Doton pela boca, mas isso também não se sustenta. Nós vemos Kurotsuchi usando o estilo água, sem precisar manipular água pré-existente, e até mesmo o Yahiko, ainda criança e com treinamento básico de ninja, usando a mesma técnica. Sendo assim, fica claro que o conceito de que apenas os ninjas do nível dos Hokages eram capazes de usar Suiton e Doton em ambientes onde não havia água ou terra, sofreu um grande retcon ao longo da história de Naruto. Uma habilidade restrita a poucos se tornou algo comum. E com isso, todos os elogios que Tobirama recebeu no clássico perderam todo o sentido. É claro que isso não faz do Tobirama fraco em Suiton, até porque o quarto databook,
que aborda justamente a reta final do mangá, continuou reforçando que o segundo Hokage era um excelente usuário do estilo água. Mas, de maneira alguma, tentou passar a ideia de que ele era o melhor usuário de Suiton de todos os tempos, como alguns fãs tentam dizer. Enfim, espero que a explicação tenha sido clara e que você tenha gostado deste vídeo. O Tobirama com certeza era muito forte no estilo água, mas nem de longe era o melhor usuário, especialmente considerando uma menção do clássico, que com o tempo tornou-se tão ultrapassada quanto dizer que Hiruzen era o deus dos ninjas ao invés do Hashirama. Mas se você discorda de algum argumento deste vídeo, diz a sua opinião aí nos comentários. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse. Até a próxima!